Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje ele tem um viés mais acadêmico, para o pessoal ali que está na graduação, na pós-graduação, ou mesmo para quem já terminou o doutorado e ainda está meio perdido no que vai fazer. Porque nesse vídeo eu vou falar como eu encontrei essa oportunidade de estudar na Alemanha. Então fica aí para você pegar as dicas. Como eu já falei no vídeo de apresentação, que é o primeiro vídeo desse canal, quando eu terminei o doutorado, eu já comecei um pós-doutorado no mesmo laboratório que eu já estava. Então foi algo bem tranquilo. Só que eu sabia que tinha um prazo, era apenas um ano. E aí vem aquele pensamento, né? O que eu vou fazer depois? A vida é cheia de limbos, principalmente se você está na área acadêmica. Eu lembro que meu primeiro limbo foi no momento que eu estava terminando o ensino médio. O que vem depois? Será que eu vou passar em alguma faculdade? Como que vai ser? Então esse foi o primeiro limbo, que graças a Deus durou bem pouco. Assim que eu terminei, logo consegui passar, né? Fui fazer minha graduação. Quando eu estava terminando a graduação, veio aquele outro limbo. E agora, o que eu faço? Sigo para minha área, né? Ser professora. O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir um emprego? Então eu tive ali um período de limbo também, mas, novamente, logo que eu saí, terminei ali no final de 2016, em 2017 eu já consegui meu emprego. E aí fiquei 2 anos, né, dando aulas, e como eu também já mencionei no primeiro vídeo, acabei entrando para pós-graduação. Claro que num primeiro momento eu comecei em um estágio, né, voluntário nesse laboratório, e eu não sabia se eu ia passar na prova para entrar na pós-graduação. Então, querendo ou não, teve um limbo ali também. Será que eu vou conseguir? Será que não? Será que eu fiz a escolha certa em largar meu emprego e vir pra cá tentar essa vida? E bom, deu certo. Passei na pós-graduação, entrei. E aí lá no final do doutorado, novamente, um novo limbo. E agora? Será que eu vou conseguir passar em algum concurso logo de cara? Será que eu vou ter que sair da vida acadêmica, tentar, sei lá, indústria, alguma empresa privada? Como vai ser? E aí surgiu essa oportunidade do pós-doc. Só que o pós-doc eu sabia que seria ali um ano, né? E eu também tinha vontade de testar outras coisas, outros lugares, porque quando a gente fica muito tempo num local, a gente se acomoda. E eu não gosto de ficar acomodada. Eu gosto de mudanças, eu gosto de aprender coisas novas. Então, quando eu entrei no pós-doc, eu já fiquei meio que sentindo o limbo que viria depois, pensando, o que eu vou fazer? Né? Já sou casada, já tenho 31 anos, como que vai ser essa vida agora? Eu vou sair desse limbo? E nesse momento, né, de desespero e tudo mais, eu acabei baixando aquele aplicativo, o LinkedIn. Na verdade, eu já tinha ele, mas nunca tinha usado. Então, baixei o aplicativo novamente e falei, vou começar a utilizar. Assim como eu utilizo o TikTok, Instagram, Facebook, vou começar a usar o LinkedIn também, porque falam que lá é o local para encontrar trabalho. E foi aí que eu comecei a levar a sério o LinkedIn. Então, assim, dei uma repaginada ali no meu LinkedIn, troquei a foto, coloquei uma bio, porque nem isso tinha, falei quem eu era, coloquei minhas habilidades e tudo mais. E sempre eu entrava, todos os dias eu entrava, eu não interagia muito, não era de postar muito, mas sempre estava ali olhando oportunidades, procurando oportunidades. Até apliquei para uma coisa ou outra, mas não tive retorno nenhum. Tinha uma vaga que eu tinha interesse, até comecei a fazer um curso relacionado, mas daí eu vi que não era pra mim. Enfim, chegou um momento que eu estava desesperada, falei, meu Deus, meu tempo vai acabar e o que vai acontecer? Até que um belo dia, eu lembro muito bem, eu estava deitada, olhando o feed assim do LinkedIn, e apareceu essa postagem da CAPES, desta parceria da CAPES com a Fundação Alexander von Humboldt, que é uma fundação alemã, falando sobre oportunidades de pós-doutorado fora do Brasil, no caso, especificamente na Alemanha. E aí eu fui entrar para dar uma lida, entender melhor como que funcionava isso. E aí, lendo lá como funcionava, eu vi que tinha 2 categorias. Uma era a categoria para você que quer fazer pós-doutorado, então você recebeu o título de doutor num período ali de 5 anos, se passou, acho que é 5 ou 7, não lembro direito. Se passou já disso, você já não pode aplicar para essa categoria de pós-doutorado. Então tinha essa categoria de pós-doutorado e tinha essa categoria de pesquisador experiente. Aquela pessoa que já faz muito tempo que já virou doutor, né, recebeu o título de doutor, já é professor, enfim. E aí eu falei, bom, eu me encaixo nessa primeira categoria. Recebi o título recentemente, vou ver as outras qualificações que a pessoa precisa ter para poder aplicar, né, porque chamou muito minha atenção. E aí eu fui ler lá o manual
e vi que o que pedia lá, né, exatamente, batia com as qualificações que eu tinha. E uma coisa que eu achei legal também é que, como essa parceria da CAPES com esta fundação alemã, essa fundação, ela te permite aprender alemão. Então, se você tem interesse em aprender alemão, eles pagam para você o curso de alemão intensivo. Você pode escolher fazer o curso por 2 meses ou por 4 meses. Tudo pago por eles, e tudo isso antes de começar a sua pesquisa, para que você tenha uma imersão ali na língua e foque naquilo, né? E aí, depois que você faz esse curso de 2 ou 4 meses, aí sim você começa a sua pesquisa. E a bolsa é de 2 anos. E eu achei isso muito interessante, porque eu já tinha interesse na língua alemã há um tempo, porém é uma língua muito difícil. Tem algumas coisas similares com o inglês, mas é muito difícil, os sons e tudo mais. Eu falei, gente, é uma oportunidade. E, além disso, tem mais uma coisa que deixa essa história mais interessante no meu ponto de vista. E para contar, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Quando eu entrei no laboratório, na primeira conversa que eu tive com a minha ex-orientadora, ela me falou que eles estavam tentando implementar no laboratório o sistema CRISPR-Cas9, né, de edição gênica, para editar o genoma de Leishmania. E tinha um doutorando na época que estava trabalhando com isso, tentando implementar. E ela falou que eu ia trabalhar com ele. E eu fiquei apaixonada por essa oportunidade. Por quê? Porque desde que eu tinha ouvido falar de CRISPR em 2016, eu me encantei, achei maravilhoso aquilo. E eu tinha no fundo da minha cabeça o quanto eu queria trabalhar com isso, mas não vi como uma possibilidade. E naquela primeira conversa que eu tive com ela, né, ela me mostrou essa possibilidade. Eu falei, não acredito. Ela vai me receber no laboratório dela e ela ainda vai me colocar tanta coisa acontecendo, ela ainda vai me colocar justamente com o cara que tá tentando implementar o CRISPR no laboratório. E aí, quando eu entrei no laboratório, o primeiro artigo que eu li foi um artigo de um pesquisador, né, junto com o grupo ali de pesquisa, que eles desenvolveram um kit específico para quinitoplastídeos, né, leishmania, trypanosoma e tudo mais, para fazer essa edição gênica usando esse sistema. E esse artigo, todo mundo que entra no laboratório e vai trabalhar com esse sistema precisa ler esse artigo, é tipo o artigo de entrada. E na hora que eu vi aquela oportunidade da Humboldt, quem veio na minha cabeça? O pesquisador, primeiro autor desse artigo. Eu falei, eu preciso falar com ele, ver se ele me aceita, falar dessa oportunidade, ou não, eu já tenho, né? Então eu vou tentar. Então assim, tenho que entrar em contato com ele. Eu entrei em contato primeiramente com uma amiga lá da Unesp, a Jordana. Muito obrigada, Jordana, pelas dicas. E ela foi uma fofa comigo, ela estava no Canadá fazendo pós-doc. Na verdade, ela acabou agora lá e já tá indo para outro país também. Eu fui conversar com ela, como ela tinha ido pro Canadá fazer pós-doc, eu queria saber dicas, assim, de como chegar numa pessoa, entendeu? De fora, como mandar o e-mail, carta de apresentação, enfim. E ela me deu várias dicas que me ajudaram muito. E aí eu escrevi lá o e-mail para ele, coloquei em anexo uma carta de apresentação, né, quem eu sou, com que eu trabalho, meu currículo, tudo, e falei dessa oportunidade, dessa parceria entre esse instituto, né, essa fundação alemã, com o governo brasileiro e a possibilidade de conseguir uma bolsa de pós-doc, que meu interesse era trabalhar com ele, né. Como somos da mesma área de pesquisa, pensando no organismo, né, Leishmania e tudo mais, eu deixei lá claro. Inclusive, se você tiver interesse, né, eu posso dar umas dicas depois aqui em como fazer essa cover letter e tudo mais. Mandei pra ele o e-mail. Passaram 3 dias. E aí ele me respondeu super fofo, assim, super aberto, sabe? A falar comigo, a me dar uma oportunidade de entrevista. Marcamos uma entrevista online. E nessa entrevista, ele já foi também super aberto, assim, sabe? Fez várias perguntas referente ao meu currículo, referente à minha experiência, o que eu planejava para o futuro, e minhas habilidades e tudo mais. E ele já foi tendo várias ideias de projeto, e ali já fomos construindo, né, alguma relação orientador-orientada, digamos assim, para poder, então, criar um projeto e realmente tentar essa aplicação para Humboldt/CAPES, né? Aqui uma pausa rapidinho, vou tomar uma água na minha caneca. Olha que maravilhosa essa caneca. Eu publiquei um artigo referente ao meu doutorado ano passado, e aí meu marido me deu essa caneca, ó, com o título do artigo, a revista que foi publicado. Esse aqui é o Graphical Abstract, e aqui tem os autores, muitos autores. Eu estou aqui, primeira autora. Já faz um tempo que eu tenho, né, faz mais de um ano, então ela já tá meio que apagando, assim. Mas enfim, só pra fazer uma propaganda aqui da minha caneca.
me hidratar, né? Mas voltando à história. Isso foi em agosto do ano passado. E aí nós começamos a organizar, no caso eu, né, comecei a organizar todos os documentos que eu precisava, porque como eu coloquei na foto ali anteriormente, tem algumas coisas específicas que precisava mandar, né, o currículo, e tinha um máximo de páginas, né, 2 páginas do currículo, tinha que mandar a lista de publicações chaves da minha carreira, tinha várias coisinhas, e além disso, um projeto de pesquisa. E confesso que esse foi o mais difícil, porque aqui no Brasil a gente está acostumado, geralmente vai escrever um projeto de pesquisa, faz algo longo, né? Por exemplo, para a FAPESP, geralmente o projeto tem ali 20 páginas. E para essa aplicação especificamente, podia ter no máximo 5. Então imagina você colocar uma introdução, objetivos, hipótese, tudo em 5 páginas. Então esse foi um grande desafio para mim, sem contar que apesar de ser um trabalho com leishmania, que é um organismo que eu já trabalho, o foco agora era totalmente outro. Então, eu tive que ler bastante artigo, estudar bastante para poder montar ali uma introdução, uma base teórica forte. E, claro, entender tudo que eu precisaria fazer nesse projeto, que também era algo um pouco novo, né? Então, nós tivemos reuniões para ir fechando, né? Amarrando essas pontas soltas, até que conseguimos terminar esse projeto. E foi uma época bem conturbada, porque nessa mesma época eu estava estudando para o concurso que ia ter na Unesp, o que eu mencionei no primeiro vídeo que eu passei para professora substituta. Então, era uma rotina bem pesada, porque eu tinha que estudar para o concurso, tinha que escrever o projeto e tinha que fazer minhas coisas no laboratório. Então, foi bem pesado, mas assim, deu certo. Submetemos ali no período, né? A data final era algum dia de novembro, ali final de novembro. Eu sei que deu certo. Submetemos. E aí, depois de 6 meses, saiu o resultado e, graças a Deus e tudo mais, eu consegui, passei. E o mais legal é que, assim, a Humboldt, ela sempre fala, né, no manual, que ela é bem rígida para escolher quem eles vão escolher, né? Eles são rígidos porque eles querem pessoas boas, né, para trabalhar e tudo mais. E eles vão estar gastando um dinheiro muito grande na pessoa. Porque a bolsa, ela é uma junção de uma parte a CAPES que paga e uma parte a Humboldt. Além, como eu mencionei, do curso de alemão, se você for fazer, e entre outros benefícios que eles acabam fornecendo. E a taxa de aprovação é de 15% a 20% mais ou menos de todos os inscritos. E quando eu me inscrevi e saiu a lista de inscritos, se eu não me engano, tinha 43 inscritos, ou 46, não lembro, para pós-doc. E eu tava lá no meio, né? E eu lembro que quando saiu o resultado, demorou, era para sair no dia 26 de maio e não saiu no dia 26 de maio. Então imagina, eu sou ansiosa, você fica ansiosa, quer saber o resultado. 2, 3 semanas antes do resultado, né, dessa data que era para ter saído, eu já comecei a ficar super ansiosa, apertar os dentes durante o sono, ter um monte de dor, de tensão mesmo. E aí chegou dia 26, o dia inteiro lá, eu atualizando a página e nada. No dia seguinte, novamente, vai, nada. No outro dia, eu sei que assim, demorou uns 3, 4 dias para eles publicarem o resultado. Aí eu lembro que eu abri, assim, né, o PDF do resultado. E são várias colunas, né? O número de inscrição, o nome da pessoa e a coluna da instituição que ela tá indo. Eu lembro que no primeiro momento eu fui direto na instituição. Eu não queria ver os nomes, porque sabe quando você fica meio assim? E eu meio com o olho fechado, assim, olhando a instituição. Aí eu vi que tinha a instituição que eu escolhi, né, que era onde estava este pesquisador que eu apliquei, né. Aí quando eu fui pro lado, tinha lá meu nome. E aí eu chorei um monte, né, fiquei muito feliz por ter conseguido essa oportunidade. Então, assim, é uma oportunidade que vale a pena e que eu nunca tinha ouvido falar. E como eu falei, é algo que já existe há muitos anos. Já tem há muitos anos essa chamada e agora teve uma renovação dessa parceria até 2031, se eu não me engano. E como também já mencionei nesse vídeo, abrem chamadas todos os anos, 2 chamadas por ano. E é uma opção muito bacana. Claro que tem algumas restrições, porque você tem que ir para a Alemanha e você precisa de um host alemão. Claro, às vezes o host pode ser, sei lá, sueco, mas mora na Alemanha. A questão tem que ser na Alemanha, não pode ser em outro país, né? Tem uma certa flexibilidade, são 2 anos e você pode ficar direto esses 2 anos, ou você vai, faz 6 meses, depois volta pra cá, depois vai de novo por mais 6 meses. Tem como fazer uma certa adaptação, tem uma certa flexibilidade que eu achei bem interessante também. No meu caso, eu já decidi
ficar direto 2 anos, não quero ficar quebrando isso, mas depende da realidade de cada um. E foi isso, então assim, deu certo, fui selecionada, a CAPES entrou em contato, né, comigo. Depois de uns dias, a própria fundação alemã também entrou em contato, teve uma reunião online com os selecionados para tirar dúvidas, para dar orientações. E eles têm um manual também que é bem completinho, assim, que te explica tudo, sabe? Antes de você ir, a questão do visto, quando chegar lá, o que tem que fazer, tudo. E eles são muito legais também. Assim como na CAPES tem uma técnica responsável por mim para responder as minhas perguntas, na Humboldt também tem uma pessoa específica que sempre tem contato comigo. E aí é só mandar e-mail, eles respondem, são bem assim, prestativos, sabe? Então, basicamente essa foi a oportunidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que vale a pena ficar atento. Nesse, especificamente, né, da CAPES com a Humboldt, é para pós-doc e pesquisadores experientes, como eu mencionei. Mas a CAPES tem outras parcerias também que acaba auxiliando a fazer, né, essa mobilidade internacional, que eu acho que é extremamente importante. Inclusive, eu tenho uma amiga, Verônica, oi, que ela está na China, graças também a uma parceria. Eu não vou saber falar ao certo qual é a parceria, acho que eu vou colocar aqui também um posterzinho. E ela conseguiu, tá lá na China, vai ficar 2 meses lá na China, né, tendo esse contato com essa cultura, além da parte ali de laboratório mesmo. Então, são oportunidades que estão aí, só que elas não vão simplesmente surgir na sua mesa. Você tem que ir atrás, e o LinkedIn é um bom local para isso. Lá você encontra muitas possibilidades. E uma dica é, faça contatos no LinkedIn. Adicione amigos, siga pessoas, porque imagina, é uma rede que quando as pessoas curtem, às vezes, uma possibilidade, uma oportunidade, isso aparece para você. Então, às vezes, não está ali no seu hall, né, de amigos, ou no seu feed especificamente porque você segue aquela página, mas porque alguém curtiu e apareceu. Então, assim, é uma rede social que eu acho que para a vida acadêmica, assim, é muito importante, para a vida não só acadêmica, mas para a vida profissional. Ela acaba trazendo e mostrando muitas oportunidades que às vezes é difícil achar assim do nada na internet ou alguém vir falar para você, claro que isso pode acontecer, mas ela acaba auxiliando, é uma ferramenta a mais que vale muito a pena. Para facilitar, eu vou deixar os links aqui na descrição, tanto da página da Humboldt, que fala sobre essa parceria, e lá você vai encontrar todas as informações necessárias, inclusive link para o manual, e também vou deixar o link da CAPES, para você também poder ver, né, quais são os requerimentos, cronograma das chamadas e tudo mais. Combinado? Bom, é isso. Isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje, essa oportunidade, né, da Humboldt em parceria com a CAPES. Se vocês tiverem dúvidas, deixa nos comentários. E aproveitando, né, aquela frase que toda pessoa que tem canal aqui no YouTube fala, curte, compartilha, se inscreva. E é isso, pessoal. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima.